Como é a caridade segundo Jesus? É a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Como é a caridade segundo Jesus? Quando a gente fala assim, a caridade segundo Jesus, é porque a gente pode pensar em outro tipo de caridade, uma caridade diferente. E a gente também sabe que Jesus é nosso mestre, Ele é nossa referência, nosso ideal. Então nós temos que entender qual é a caridade segundo Jesus. A caridade, a gente precisa, os espíritas, precisam entender que nem todo mundo entende as coisas igual o espírita entende. A gente se relaciona no mundo e precisa entender, compreender que nem todos têm a mesma percepção, o mesmo entendimento. Né? A caridade, falando aqui pra gente, é uma coisa boa ou ruim? É claro que é boa, né? Para nós não há dúvida. Mas vocês sabem que eu fui surpreendido com vários amigos, né, da época da universidade, que eles sabem que a gente é espírita, religioso, então eles estão sempre espetando a gente assim com alguma questão. Sempre, o tempo todo. Eu acho muito bom. E eles vieram me falar que eles não gostam da caridade. Eu falei, beleza. Eu já entendi que era uma visão diferente, principalmente da caridade segundo Jesus, né? Não é. Mas a palavra caridade, para o meio intelectual, ela soa mal. Porque ela está ligada a uma humilhação do outro. Vou fazer uma caridade para você. Né? Entendeu? Eu falei, tá. E qual que é a palavra que você gosta? Solidariedade. Que a solidariedade, ela dá a entender que é uma coisa mútua, né? Somos solidários. Tá bom. Porque, gente, a palavra, o conceito, a gente precisa entender do que nós estamos falando. Mas é o conceito que está ali. Por isso que a gente vai refletir sobre a caridade segundo Jesus. E aí não tem dúvida. Porque o conceito, se a gente for pensar bem, uma vez eu estava numa reunião mediúnica, nunca vou esquecer desse treino. Estava na reunião mediúnica e nós somos tão imperfeitos que em vez da gente entrar no clima da reunião, nós começamos a tretar. Porque teve um estudo que era a palavra, o nome de Deus tem poder. E eu discordei, eu falei, acho que não tem. E o meu colega lá falou, tem, e nós dois jogamos tretando já, devido à nossa imperfeição. Tretando para dizer, um quer dizer que o nome de Deus tem poder e eu dizendo que não tinha. Porque Deus é Deus na língua portuguesa. Na língua inglesa é God. Em outras línguas que eu não sei, é outros nomes. E a palavra, pela palavra, isso está nas cartas de Paulo. Mas vocês devem recordar que talvez seja até em Paulo Estevão, que é assim. As pessoas viam Paulo, os sinais que ele fazia, as maravilhas que ele fazia, e o pessoal, muitos, não eram poucos não, assediavam ele para que ele pudesse vender aquela iniciação, aquele dom, para que eles pudessem ganhar com aquilo. Ó, imagina o tanto de dinheiro que não dá você curar um cego, né? Você poder curar um filho, um príncipe, quanto que esse reino te daria se você curasse ele da doença? Paulo mandou catar coquinho, não está aqui, isso aqui não está à venda não. Mas o cara, observando Paulo,
Paulo sempre falava assim: em nome de Jesus, eu quero que você ande. E ele andava. Em nome de Jesus, eu te liberto desse mal. E ele ficava liberto. Olha o cara, ó. Peguei a manha. Vocês lembram dessa parte? Vocês lembram disso? Lembram, não? Ele chegou, uma pessoa que estava possuída por um espírito, devia ser daqueles bem brabo mesmo. E ele chegou assim: eu te expulso em nome de Jesus de Paulo. Aí o espírito olhou para ele e falou: olha, eu conheço Jesus e conheço Paulo também, mas você quem é? Pulou em cima dele. Então assim, você falar não quer dizer nada. A gente precisa estar imbuído do conceito do que aquilo, né, representa, o que aquilo significa. Então, por isso que nós falamos da caridade segundo Jesus. Tem até a música, eu lembrei da música do Cazuza, né? Da caridade de quem me detesta. Lembra essa música? Bom, caridade de quem me detesta é humilhação, não é? Então, esse conceito, só por você falar caridade, nem todos vão entender da mesma forma. Mas a gente entendendo a caridade segundo Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso mestre, não tem outra melhor para a gente poder refletir. E a caridade segundo o mestre Jesus, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí sim, hein? Né? E colocando dessa forma, com todos, perdão das ofensas. Essa é a caridade conforme entendida por Jesus. Não tem nada a ver com humilhação. É necessário uma coragem moral, uma coragem espiritual, uma disposição, né? Como diz na carta aos Hebreus, o sacrifício mais agradável a Deus é feito no altar do coração, onde a gente imola o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa preguiça, né? Quando a gente trabalha sobre nós mesmos, aí sim. Bom, então partindo daí, nós podemos também recordar alguns desvios que a gente faz. Por que a gente não faz igual Jesus coloca para a gente, né? Como o mestre demonstrou para a gente. Você vê que o entendimento, nosso entendimento, às vezes ele é deturpado. Às vezes, o cristão, às vezes quase sempre, o cristão, ele ainda não recebeu o Cristo. A gente se intitula cristão, espírita, mas às vezes a gente não recebeu o Cristo ainda. Por quê? Porque o Cristo, lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, o que ele fez? O que Mateus conta para a gente desse momento? Jesus estava instruindo o seu discipulado. Ele está dizendo assim: olha, os meus discípulos, eles precisam fazer assim, 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 não podem fazer assim. É ali que ele ensina a rezar, é ali que ele ensina como se deve fazer as nossas orações. E ele diz assim, está dizendo para os judeus, né? Está falando para aquela comunidade de judeus cristãos que tinham se convertido à mensagem do Evangelho. Ele estava falando assim:
tendes ouvido dos antigos, amarás o teu irmão e odiarás os outros. Vamos entender bem isso, né? Como é que é isso? Mas eu digo, perdoarás aqueles que te ofendem, amarás os teus inimigos. Por que ele faz isso? Porque ele estava falando para uma comunidade que estava recém recebendo o Evangelho. Eles vinham do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, gente, quando a gente vai estudar o Antigo Testamento, a linguagem é diferente, né? O entendimento deles é diferente. Não tem outro Deus, não tem outra coisa. É simplesmente o entendimento das pessoas naquela época. Como eles recebiam a mensagem e como a compreendiam. É segundo a compreensão. Nós também ainda não compreendemos o amor de Deus. Nós ainda temos que batalhar. Pois se compreendêssemos o amor de Deus, seríamos como Jesus, que o via face a face. Quem vê o Pai me vê. Então nós ainda também não podemos criticar, não. Nós também não compreendemos. Mas eles, o entendimento deles era o seguinte: que Deus era para o povo deles. Os outros tinham que se submeter a eles. Porque senão, o que está escrito lá em todo o Antigo Testamento? Deus vai submeter seus inimigos a teus pés. Né? Esse tipo de coisa. Mas isso é do entendimento deles. No Antigo Testamento também tem coisas maravilhosas. Maravilhosas. Que Jesus vai dizer que ele veio exemplificar. Como por exemplo, lá no Levítico, o ano do jubileu. Procure estudar sobre o que é o ano do jubileu. É o plano de Deus para a humanidade. E lá no Levítico ele já tinha. E lá é maravilhoso. Da forma como está escrito lá, já é maravilhoso. Mas outros autores, em outros livros, tem umas coisas esquisitas, né? Mas então Jesus fala isso lá no monte, Mateus 6. Que tendes ouvido que odiarás os teus inimigos. Mas eu vos digo que amarás os teus inimigos, perdoarás as ofensas, e você vai rezar por aqueles que nos perseguem. Isso que ele falou. Né? E nós, muitas vezes, nos comportamos como se não tivéssemos recebido ainda o Cristo. Por quê? Porque a gente quer submeter os nossos inimigos. A gente reza, fala: Senhor, você vai mostrar para ele. A energia que a gente dá, né, é de amor. Quando a gente fala isso, o Senhor tarda, mas não falha. Os dentes até trincados. Nós estamos sendo discípulos, igualzinho Jesus falou. Nesse momento, não é? Porque o que é a benevolência para com todos? O que é a indulgência para com os erros dos outros? De todos. Essa é a mensagem de Jesus. Então que nós, ainda que não consigamos, a gente precisa ter em mente, e querer. Esse querer vamos traduzir por vontade, e essa vontade vamos traduzir por fé. Eu tenho que querer que Jesus me cure. Eu tenho que querer que Jesus me liberte das minhas imperfeições. Porque quando ele pegava uma pessoa caída, ele perguntava: o que você quer? Você deseja ficar curado? A pessoa: o que você quer?
né? Desejo ver, mestre. Desejo me levantar. Então nós temos que nos perguntar: eu quero? Porque se a gente for argumentar e falar assim, não, mas tem gente que merece, né? Ah, mas tem uns que não dá, né, gente? Ah, se a gente tiver nessa vibração, Jesus vai passar por nós, como passa toda hora. Bom, esse quer ser curado, esse quer, ele vai curar aquele que quiser ser curado. O Evangelho cura. O Evangelho tem curado a humanidade, mas é individual, vai curando, cura um, cura outro. Nós queremos um Jesus, é o melhor Jesus. Assim como os judeus queriam um Jesus que os libertasse de Roma e os colocasse no lugar dos romanos, porque assim, a história dos judeus é uma história de múltiplas invasões. Múltiplas. Quem começou a perturbar mesmo, na primeira entrada que eles deram lá, já começaram, os moabitas. Mas tá, depois os filisteus, na época dos juízes. Depois quem? Se não me engano, os assírios. Depois os babilônicos. Depois Alexandre. Deve ter mais, eu devo estar esquecendo de alguém. Depois os romanos. Muita gente. Só que na época de Davi, foi quando ele conseguiu dominar os filisteus. O império davídico foi o maior que já existiu. Naquele momento eles tiveram muita prosperidade. Então eles estavam esperando Jesus para quê? Para voltar à época davídica, em que eles submeteriam os outros. Não seriam mais submetidos. Certo? Nós somos diferentes. A gente não tem essa aspiração de dominar os Estados Unidos, dominar a América do Sul. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. A nossa aspiração, enquanto religioso, enquanto cristão, a gente quer um Cristo curandeiro. É o mais bacana. Ah, e um que dê dinheiro também. É bom também. Mas muito curandeiro. Eu só vou escolher um Cristo, eu vou. Aqui, ó, curandeiro e prosperidade. Ah, e submeter meus inimigos também. Né? Deus não vai me faltar, não. Aí a gente monta um Jesus, né? De acordo com as nossas conveniências. Então, o Jesus curandeiro, eu mesmo quando era criança pensava, gente, mas por que Jesus não cura mais igual curava antigamente? Né? Jesus, a todo momento, e para todo lado está escrito, ele fazia sinais. A doutrina espírita nos explica que ele não fazia milagres, porque Deus não vai derrogar as próprias leis, né? Para se aparecer para a gente. Ah, eu vou mostrar para eles que eu sou Deus. Não. Então o que Jesus fazia sinais. Que sinais? Para mostrar para eles que ele era o Messias anunciado na profecia. Então ele fazia sinais. Mas o objetivo dele não era ser curandeiro. Porque, pasmem, todos aqueles que Jesus curou morreram tudo de novo. Até aqueles que ele ressuscitou. Mas aqueles que ele curou, o espírito imortal, não voltaram a ter sede. Foram saciados. Então Jesus veio libertar e curar nosso espírito, nós, quanto espírito imortais. E a mensagem de Jesus, ela era loucura para os sábios. Não fazia sentido. Mas fazia todo sentido para os humildes de coração. Porque eles recebiam aquela mensagem e falavam... Porque assim, a mensagem dele é revolucionária em todos os sentidos.
No Antigo Testamento, a pessoa que não fosse bem colocada, tivesse muitos filhos, ela era considerada uma opróbrio. Deus não gostava dele. Então Deus estava com os reis, com os príncipes, com os fariseus. Aquele que tinha uma doença é um amaldiçoado. Para vocês terem ideia, Zacarias, pai de João Batista, ele era um sacerdote de alta estirpe. Ele era da família de Levi, alta estirpe. E a esposa dele, Isabel, também. O próprio, a vergonha, eles se sentiam envergonhados, porque eles não eram abençoados por Deus. Eles não tinham filhos. Entendeu? Então uma pessoa que tinha hanseníase, na época chamada lepra, é uma pessoa amaldiçoada por Deus. Lá no livro de Ruth, a sogra dela, a Noemi, o esposo dela e os filhos morreram. Ela mudou o nome dela para Mara, que significa amarga. Por quê? Porque ela declarou, falou, não, Deus me amaldiçoou. Não tinha esse pensamento. Aí vem Jesus e fala, nada disso. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos. Aí o que você acha? Os pobres falam, mas Deus me ama, mas ama demais. E aí aquela multidão, e ele dava atenção, né? E ele, então, ele mostrou um Deus amoroso. Ah, que beleza. Então é revolucionário desde aí, desde o mínimo. Mas super desafiador. Os sábios não conseguiam entender isso. Em Paulo e Estevão, você vê que Paulo, ele foi até o caminho de Damasco, falou, não é possível. Ele olhava Estevão fazendo aqueles fenômenos, né, aqueles sinais, e falou, gente, Estevão era um espinho fincado na costela de Paulo, porque o homem fazia sinais, falava com autoridade, e ele que era um doutor da lei, só pensava em política, só pensava na carreira, ele não conseguia pegar a essência daquilo, e o que ele via em Estevão chocava ele. Mas a reação dele foi perseguir, falar, esse trem deve ser do demônio, não é possível. Esse cara, porque eu não vejo isso, eu não consigo entender, mas era um espinho que tinha nele, porque aquilo chamava a atenção dele. Como é que pode um carpinteiro que foi condenado à morte, um carpinteiro qualquer, condenado à morte, da pior morte que tinha, a mais vergonhosa, como é que pode ser o Messias? Mas na estrada de Damasco, ele, o carpinteiro era o Messias mesmo. Carpinteiro era o Messias. Aí na hora ele ajoelhou e falou, Senhor, quem és tu, Senhor? Ele já ajoelhou, porque ele, eu acho que ele ajoelhou, não é porque ele quis, né? Peso de Jesus, da autoridade, da moral de Jesus, colou o joelho dele no chão. Ele falou, quem és tu, Senhor? Eu sou o Jesus que você está perseguindo. O que o Senhor quer que eu faça? Aí ele, vai, Deus. É certo que Paulo só mudou a chave ali, perseguidor para seguidor. A conversão de Paulo, Emmanuel faz um livro para mostrar para a gente que foi durante 30 anos. Na minha humilde opinião, Paulo só conseguiu compreender Estevão
aquele olhar de perdão que Estevão deu para ele, todo arrebentado, e olhando para ele e vendo Cristo nele, assim, falando, Jesus escolheu ele para fazer sua obra, e Estevão, cheio da graça de Deus, né? Paulo olhou para aquilo e falou, não estou entendendo isso, não consegui entender. Para mim, Paulo só foi entender isso lá em Filipos, quando ele foi martirizado, junto com Silas, lá na prisão. Aí ele entrou em êxtase, aí ele, acho que lá ele, né, a presença de Deus, assim, da espiritualidade, enchia o lugar assim, tava que todo mundo se transformou ali. Então assim, foi uma caminhada de Paulo. Esse livro serve, Emmanuel passou para a gente para isso, para mostrar que a caminhada não é aqui, ó, funcionou. Ele só mudou a chave. A conversão dele é porque a mensagem do Cristo, ela é muito desafiadora. Ela era incompreensível para aqueles. Nós já compreendemos, nós temos condição de compreender, porque somos herdeiros do Consolador prometido. Nós somos herdeiros do Consolador prometido. Temos todas as explicações, temos acesso, só precisamos pedir a cura, pedir, Senhor, o que queres que eu faça? Precisamos decidir, né? Porque a mensagem do Cristo, o Evangelho do Cristo é desafiador. Os discípulos dele, os mais próximos, os apóstolos, você sabe, eles não compreendiam o que Jesus estava falando no início. Eles ficavam assim, quem que você acha que é o melhor de nós aqui? Aqui nessa casa espírita, quem que é o melhor? É o presidente? Quem fica distribuindo água não vai lá, isso aí nem conta. O povo que lava o banheiro nem conta, né? Quem que é o maior? Eles ficavam discutindo essas besteiras. Aí Jesus ensinava, né? Jesus ensinava. Então a compreensão deles só veio mais tarde. Agora nós, como humanidade, estamos prontos. Só que a gente, eu quero que vocês sejam sinceros. Muitas vezes, sincero com vocês, não é comigo não. Muitas vezes, a gente pensa que o desafio de Jesus parece que é feito até para a gente se lascar, porque se a gente não conseguir, é impossível. O desafio, ele fez um desafio impossível. Quando você pensa assim, bom, a parte da oração eu até eu dou conta. Eu vou parar de rezar algo, me mostrar, e vou rezar no meu quarto. Aí, eu estou seguindo. Já estou seguindo o que Jesus falou. A parte da caridade, eu não vou contar mais com a minha mão esquerda o que a mão direita está falando. Eu vou parar de contar para os outros o que eu estou fazendo. Ó, eu sou cristão, gente. E aí eu vou ticando. Isso aqui dá para fazer. Checklist. Tô quase lá, hein? Quase lá. Agora eu preciso amar meus inimigos. Ah, não. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Ah, não. Aí não. Aí é demais. Amar todo mundo que está na Rondon às 7 horas da noite, a hora que eu saio do serviço.
e fica fazendo aquelas barberagens. Amar o povo está na rua, não tem vontade nem de sair de casa. Amar os políticos, amar aquele vizinho chato, isso eu só estou brincando. Por quê? A gente tem dificuldade de amar todo mundo, né? Mas, gente, esses são os fáceis. Esses são aqueles que a gente tem que rezar toda noite, pedindo a cura, pedindo para, Senhor, me dá um coração manso, Senhor, que eu possa. Mas isso são coisas fáceis. Pensando no exemplo do Cristo, Ele nos desafia muito mais, porque a gente sabe que na nossa encarnação, nessa encarnação, pelo desenvolvimento que o Evangelho já trouxe para o mundo, graças a Deus estamos transformados. Muita coisa. Mas há pouquíssimo tempo, há pouco mais, 200 anos, quem morasse em São Paulo e saísse da missa, poderia ver pessoas enforcadas, balançando nas praças, condenadas à morte. Poderia ver um irmão de cor sendo chicoteado e achar aquilo normal. Depois a gente almoça, nem almoçava, nem lembrava daquele trem. Hoje essas coisas nos... Que bom, né? Elas nos incomodam. Porque o Evangelho, a gente quando fala que o mundo está piorando, é porque o Evangelho está nos curando. E a gente não vai mais suportando, a gente não vai mais concordando com as coisas, né? Mas voltando à questão do amar o inimigo, esse desafio, quando a gente pensa assim, Jesus me deu um desafio impossível de cumprir. Com certeza, para a humanidade que não, né, que veio de Jesus até agora, tem sido um desafio impossível de cumprir. Porque Ele deixou, faz parte dos planos perfeitos de Deus, que a gente viesse nos esclarecendo, né? O Evangelho vindo, renovando e a gente se esclarecendo, até que pudesse chegar o tempo da gente receber o Consolador prometido, que nos explicaria todas aquelas coisas que Jesus nos disse e muitas outras. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que o amor que a gente sente pelo inimigo, pelo rival, não é igual ao amor que você sente pelo filho, pela sua mãe, né? Aquelas pessoas que você tem afinidade. Tem pessoas que a gente ama tanto, né? Que vieram na encarnação com a gente, que a gente tem uma identificação, né? Uns são da família, outros são... Às vezes não são da família, é um amigo que você encontrou, mas você sente ali uma identificação tão grande, que você fala assim, gente, como eu gosto dessa pessoa, né? Às vezes é um vizinho que você encontrou na vida, um colega de trabalho, um primo mesmo, um irmão mesmo, né? Mas é um amor muito grande. Então o Evangelho fala que o amor que a gente deve ter pelos inimigos é diferente do amor por essas pessoas. Claro. Porque se a pessoa falar com
com espíritas é mais fácil, eu sei que é mais fácil. Falar com o pessoal de outras religiões tem que explicar mais. Quando você se aproxima de um inimigo de outra vida, até arrepia. Você tem não é fácil ficar na presença da pessoa. Mesmo na família, a gente reencarna com pessoas que às vezes são rivais de coisas complicadas que a gente veio para acertar. Então, fala, nossa, é difícil, né? Difícil. E o Evangelho continua explicando. O amor que tem por elas é diferente daqueles que a gente tem afinidade. Claro. Nós não podemos então, eu estou falando isso para vocês, mas pensem aí. Acho que tem muita gente que acha que tem que emular, imitar, fazer parecer que ama os outros igual ama a mãe. Isso é doideira. Né? Não tem como. Não tem como. Não é, gente. Você pega uma pessoa que você tem aquela dificuldade, uma pessoa que você brigou, tal, você encontrar com ela na Tubal e leva, fulano, que saudade, tem tempo que eu não te vejo abraçar, ela vai fazer assim, tá doida? Não tem, não é isso. Não é isso, mas o que é então? A gente está falando do quê? Da caridade segundo Jesus, né? A caridade, lá no capítulo da caridade, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, valendo 500 bônus hora agora. Vocês cobram quando desencarnar. Não precisa ter pressa. Quais são os dois tipos de caridade que tem? Rapou os bônus hora. Pois é, você deu bem já. Então, caridade moral e caridade material. A caridade material, os espíritas são conhecidos pela caridade material. Jesus quer que a gente seja conhecido pela caridade moral. Nisso saberão que sois meus discípulos, pelo amor que tiveres uns pelos outros. Então você pode fazer sopa todo domingo, mas se você ficar tretando com todo mundo, você vai ser conhecido por fazer sopa. Né? Mas não vai ser muito conhecido pela sua elevação moral, pelo Cristo, não. Diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo que essa é a mais fácil de fazer, caridade material. Quem coordena um trabalho sabe o tanto que é difícil fazer esse trabalho da caridade material. Não é tão fácil, né? Não é tão fácil, mas o que ele está falando que é mais fácil, e eu acho que todo mundo vai concordar com isso, né? É mais fácil, porque a caridade moral é aquela que menos fazeis nessa terra aqui, né? Ela fala isso pra gente. A caridade moral vamos fazer assim. Jesus falou para a gente amar os inimigos, né? Vocês sabiam que acho que todos os livros finais do Novo Testamento, dos Evangelhos, eles foram escritos em grego? Vocês sabiam disso? Foram escritos em grego. Por quê? Porque o grego era o inglês da época. Hoje, se você quiser fazer um canal no YouTube que atinja o maior número de pessoas da América do Sul, e vai pegar a gente lá no Japão também, você legenda ele em inglês. Você fala aqui em português, mas você legenda ele em inglês. Que uma pessoa lá na Coreia vai dar conta de
mais fácil. Então, como existiam os judeus cristãos espalhados para todo mundo conhecido, eles escreviam em grego para atingir, né? Tanto os cristãos quanto os gentios, os não cristãos. Então, eles escreviam em grego. Gente, vocês podem pegar, hoje a gente tem essa facilidade, vai na internet e você vai achar o Novo Testamento em grego. E embaixo dele, em inglês e em português. Também, para você poder comparar. Então, várias palavras, isso aí é colocando para vocês, várias palavras que a gente quer confirmar, você vai lá no grego. Por quê? Porque às vezes, pelas traduções que a igreja fez, algumas palavras foram mudadas nas traduções, mas lá no grego não foi. Por exemplo, reencarnação. Tem reencarnação na Bíblia escrito? Não tem. Nas Bíblias traduzidas não tem, mas em grego tem. Em grego tem. Pedro pergunta assim: quando nós receberemos o nosso pagamento? Jesus fala: vocês vão receber seu pagamento na palingenesia. Palingenesia é um conceito grego da obra de Aristóteles, da obra de Platão, que é a pré-existência da alma e o retorno ao palco da vida. Só que nas traduções não tem. Na tradução é renovação. Aí por isso nossos irmãos de outras igrejas falam assim: não, é renovação, quando a pessoa se converte e tal. Tá, também. Mas Jesus está falando ali, literalmente, da reencarnação. Mas voltando, a palavra amor, de amar o seu inimigo, que está anotada, valendo mais 500 bônus horas. Essa é mais difícil de lembrar, mas os nossos irmãos evangélicos sabem. Sabe qual que é? Ágape. O amor que Jesus está falando é ágape. Por que é ágape? Porque é esse amor diferente. É o amor diferente que você pode ter pelo inimigo e diferente pela pessoa que você ama. Ágape. É um amor universal, um amor, é exatamente a descrição do amor pela humanidade que Jesus estava se referindo. Porque, por exemplo, o amor carnal do homem e mulher é o erótico. O amor pelos que você gosta, porque você tem afinidade, é o filia, da filosofia. Você entendeu? Esse você não tem pelos seus inimigos. Eu não tenho afinidade com ele. Mas o ágape é o que Jesus estava falando. Agora, quando o Papa pediu a São Jerônimo para traduzir o Novo Testamento para o latim, como que ele traduziu o ágape? Caridade. Por isso que tem Bíblia que está escrito assim, em Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não fosse o amor, eu nada seria. E outras estão. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não fosse a caridade, eu nada seria. Então, o amor que ele está falando é a caridade. E a caridade moral, quais são as virtudes da caridade moral? Essa aqui, a pergunta 886 dos Espíritos deu. Esse é o amor conforme entendido por Jesus. É indulgência e benevolência. O que é benevolência? Falar bem. É o contrário da maledicência. Então nós, na nossa cultura, é da cultura, e nós precisamos de cura.
Precisamos curar essa cultura. Falamos mal uns dos outros o tempo todo. Está na cultura. Acabou de virar, né? Está na cultura. A gente fala assim, mas ele só chega atrasado. A gente sabe. E isso, falando com um bom espírita, isso vai me conectar a espíritos superiores ou inferiores a mim? Ou iguais a mim? Né? Então, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos outros. Então, assim, aquela pessoa que me ofende, naturalmente, eu quero apertar o pescoço dela. É natural. Isso é meu. Eu quero devolver isso na mesma moeda. Não está na nossa cultura? Eu não levo desaforo para casa, não. Bateu, levou. Esse é o meu natural. Mas Jesus, que é meu mestre, ele fala o seguinte: se a pessoa me ofende, eu vou tentar entender por que ela está fazendo aquilo. É só isso. Talvez você nem entenda por quê, mas tentar entender. Deve ter um motivo. Então, essa tentativa, ela me conecta à espiritualidade superior. Assim como a paciência. Então, Jesus não nos deu uma tarefa impossível. É uma tarefa que a doutrina espírita nos explica como fazer. Então, quando eu tenho uma pessoa que eu tenho dificuldade, que me ofendeu, quando eu tenho paciência, eu tento ter paciência, eu tento remover essa montanha. Nas minhas orações eu peço: Senhor, me ajuda, né, para que eu possa ter mais facilidade, para que eu possa compreender. Eu estou amando essa pessoa, segundo Jesus. Então, o amar os inimigos não é impossível. Né? A doutrina veio para nos possibilitar a fazer a vontade do Mestre, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem desvio, não tem outra forma. Agora basta o quê? Basta nós estudarmos, entendermos e querermos. Podemos pedir essa cura para Jesus, né? Em vez dele curar o meu mal físico, Jesus é muito maior que isso. Ele liberta o espírito imortal. Então, eu agradecer a vocês por essa, né? Muito feliz de estar aqui hoje.